Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoem a todos nós. Hoje nós vamos ler um trecho do livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, do escritor Matheus Silva, página 239, onde ele conta um caos. Diz assim: para que o leitor compreenda por que estamos tão a par de tantas coisas no meio umbandista, é bastante informarmos que temos levado nossa vida metido nisso, vendo tudo, pesquisando tudo e conhecendo centenas de terreiros, não só daqui da cidade do estado do Rio de Janeiro, como de vários estados do Brasil. E temos também, por força dos simpatizantes de nossa escola, um vasto serviço de informações espontâneas, quase de todas as partes do Brasil, por onde nossos livros são difundidos há anos. Agora vamos relatar o caso de um médium, também mulher, talvez sem par até o momento no setor umbandista. Essa médium era uma mulata, senhora viúva, sem filhos, baiana de nascimento e que tinha orgulho de haver nascido em pleno meio-dia, dentro da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia. Para nós, foi um dos mais raros e perfeitos aparelhos de incorporação na fase de inconsciente que já vimos. Além disso, tinha mais um dom extraordinário. A faculdade mediúnica deu um tipo de transporte pelo qual fazia objetos virem de lugares distantes, os quais eram retirados pelas entidades do médium pela sua boca. Era assistida principalmente por duas entidades, que se identificavam como o Caboclo Cipriano e a criança Tupanzinho. Os que assistiram às sessões desse médium convenceram-se das maravilhas produzidas pela mediunidade dessa senhora. Tinha, como frisamos, esse dom de acréscimo, transporte, e as suas entidades protetoras eram de tal força, de tal conhecimento, que por inúmeras vezes, atendendo dos mais simples aos mais complexos pedidos, procediam à materialização de flores e outros objetos no recinto da sessão, tudo visto a olho nu. Todo mundo via, recebia e levava para casa. Dentre os vários casos de que tomamos conhecimento, vamos apenas relatar este. Uma pessoa com quem mantive relações deve possuir ainda uma guia ou colar que o caboclo Cipriano, numa dessas sessões, mediante pedido dessa pessoa, foi buscar no rio Amazonas, em local onde só ele sabia encontrarem-se muitas, provenientes das primitivas tribos que por ali existiram. Para realizar o transporte, sentavam o médium no chão, inclinavam-lhe o rosto bem para trás, como para deixá-lo adormecido, e desincorporavam, para voltar em 15, 20 minutos após, incorporando-se, é claro, e dizendo: podem receber. Então abriu a boca do médium e tirava o objeto, colar, flores e ervas, outras coisas afins. Para quem não viu, nunca viu semelhante coisa, parecerá irreal, fantástico ou ficção. Não importa o que pensem. Se quiséssemos ou se houvéssemos conveniência, poderíamos citar muitas pessoas que ainda têm esses objetos. Uma pessoa com quem ainda mantenho relações também mereceu um colar, trazido de longe, pelo transporte. Então aquela entidade de criança de nome Tupanzinho fazia as coisas mais incríveis desse mundo incorporado nesse médium. Inúmeras vezes nas sessões que comparecia, dava de brincar de esconder e apagar a luz apenas estalando os dedos. Mas o caso que mais impressionou foi esse relatado por diversas testemunhas oculares. Um cidadão judeu tinha um tio que, falecendo, deixou-lhe sua fortuna. Mas certo documento, por circunstância qualquer, foi enterrado com o defunto dentro do bolso do paletó. Então o documento que atestava que o judeu era herdeiro do tio foi enterrado no paletó, junto com o tio. É possível ao leitor imaginar a tremenda aflição que se apoderou desse judeu diante dessa situação. O homem se lastimava e se desesperava diante da possibilidade de perder toda a herança, por ter ficado sem medo de comprovar seus direitos que estavam no documento dentro do paletó do defunto. Alguém o levou à sessão da Nossa Senhora, em desespero de causa, na esperança de um milagre qualquer. O cidadão judeu não acreditava em coisa alguma. Mas foi exceção, e a certa altura falou com Tupanzinho sobre a sua questão. A criança incorporada riu, brincou e disse ao judeu que ia ver o que podia se fazer. Subiu, quer dizer, desincorporou, né? E voltou minutos depois, dizendo que ainda tinha jeito, mas que providenciasse bastante cânfora, porque o ambiente vinha com um cheiro estranho.
Vinha com mau cheiro. Vinha que os papéis vinham com mau cheiro. Cheiro de cadáver, né? Aqui é que foge completamente de toda a literatura conhecida sobre fenômenos de transporte e materialização, visto casos assim serem muito incomuns. O fato é que essa entidade criancinha, o Tupanzinho, depois que viu o ambiente saturado de cânfora, disse que ia buscar a papelada e foi. Dentro de alguns minutos, ele de volta e começou a tirar pela boca do médium, sistema de transporte comum, né, objetos pelas entidades, a tal papelada que já exalava realmente fétidos odores. Logo foi posta de mistura com pedras de cânfora, uma corrente de ar, e depois foi entregue ao interessado. Era de ver a excitação do judeu, pois logo reconheceu pela capa cinzenta de um dos documentos os papéis que julgara imediatamente perdidos. Né? O homenzinho tremia e chorava sem controle tal emoção, mas voltando a si, quase sem palavras para agradecer, saiu às tontas em busca de sua herança. Que agonia, hein? Descrevemos essas coisas para mostrar ao leitor a beleza que era a mediunidade dessa senhora, e para contar agora como perdeu tudo isso. E como também os crentes de seus trabalhos ficaram sem os benefícios dessa sua extraordinária faculdade. Como dissemos no início, essa senhora era viúva, sem filhos, tinha uma vida calma, até com relativo conforto, pois espontaneamente todos os seus filhos a ajudavam. Tudo ia nesse pé, quando surgiu na vida dessa senhora um candidato a seus amores, pois era ainda bem sacudida, né? Vivia solitária, mas era bem ajeitada. Né? Nada mais justo, pois que ela desejasse um companheiro. Caboclo Cipriano, inteirando-se da situação, alertou seu aparelho para a inconveniência dessa ligação com aquela pessoa. Mas, não obstante a outros avisos, essa senhora não abandonou a pretensão. O caboclo disse que não ia forçar seu livre-arbítrio, de vez que nem próprio Oxalá assim fazia. Isto é, não podia e nem devia cercar a livre manifestação emocional e sexual de seu aparelho. Eu acho que aqui o caboclo não estava feliz com o relacionamento com esse senhor, né? Não que impediu o relacionamento com uma outra pessoa, mas esse senhor não era apropriado. Porém, chamou o candidato à mão do aparelho e fez-lhe ver algumas das tantas coisas, inclusive que não interferisse de forma alguma na função mediúnica de seu aparelho. O candidato senhor, profundamente ignorante dos assuntos espiríticos, nos primeiros meses não se intrometeu diretamente, mas se notava que não estava vendo isso tudo com muito bons olhos. Parecia ter um ciúme doentio em relação com as pessoas que giravam em torno dos trabalhos. Assim começou a forçar essa senhora a acabar com aquilo. Ela foi se deixando convencer e foi se passando as sessões, até que numa certa sessão o caboclo Cipriano decidiu a parada. Chamou o companheiro dessa senhora, a pessoa de maior confiança dela, e deixou a questão assim definida. Para o senhor, o companheiro, né, disse que se o caboclo não podia mais montar o cavalo, também ele não ia mais montar. E mandou que escolhesse de vez, pois ou continuava com as sessões, ou levaria o seu aparelho Oló. Para ela, seu aparelho deixou o seguinte e último aviso. Ou continuaria com as sessões de qualquer maneira, mesmo que tivesse que se separar do senhor, esse senhor, né? Ou podia contar que Caboclo ia levá-la também ao Ló, e ia desencarná-la também. Essa senhora empolgada com amor, pouca atenção deu ao Caboclo, talvez influenciada pelo companheiro. Passaram-se uns 3 meses quando correu a notícia que essa senhora não estava bem. Estava muito doente. Alguns de seus filhos compreenderam o caso e tudo fizeram para obter o maleme do caboclo. Perdão, né? Para essa senhora. Não houve jeito. Ela desencarnou cumprindo-se ao que havia dito a sua entidade responsável. Nem ele, o caboclo, nem o companheiro dela poderiam mais montar o cavalo de jeito nenhum. Nem de um nem de outro jeito. Entretanto, o caso não ficou encerrado apenas nisso. O ex-companheiro do médium, o ex-companheiro da médium, né? Após alguns meses desse acontecimento, foi colhido por um carro e ficou aleijado de 2 pernas. Assim, relacionado com esse caso, vamos revelar mais o seguinte. A esposa do senhor, que tinha especial devoção por Tupanzinho, desejou por nosso intermédio fazer uma oferenda festiva a essa entidade criança, de doces e outras coisas mais, como um preito de saudade e devoção. No dia dessa oferenda, dessa distribuição de doces, em louvor a Tupanzinho,
Uma pessoa que tinha muito louvor a essa entidade de Tupanzinho foi procurar o mato e pediu para fazer uma oferenda de agradecimento, de louvor. No dia dessa oferenda, dessa distribuição de louvor do Tupanzinho em nossa tenda, já na tenda do mato, quisemos salvá-lo com um ponto adequado, fora dos mais conhecidos e já batidos, né? Mas nada nos vinha à ideia, quando subitamente ouvimos um cântico penetrar nossa audição. Logo compreendemos ser Tupanzinho, que o cantava e o fomos repetindo alto, a todos que acompanharam assim. Tupã, olha seu Tupanzinho, que desce lá do céu azul, trazendo a luz do Oxalá, aqui pra dentro do Conga. Que é o ponto que a gente canta na banda esotérica para Tupanzinho, né? Não fazemos comentários sobre a dita disciplina imposta pela entidade caboclo. Nesse caso, visto já termos explicado antes essa questão de responsabilidade mediúnica, de ordem de direitos de trabalho, de carta branca e etc. Quando a entidade tem carta branca sobre o médium, se ela quiser, ela leva. Pode ter certeza. Apenas finalizaremos dizendo que já temos testemunhado dezenas de casos disciplinares sobre aparelhos, de todos os modos, e que a corrente astral de Umbanda é coisa muito séria. Brinca com fogo quem quiser. Salve, mestre Apacã.